E aí, gente, o que acharam do documentário do IEFA? Hein? Bom, as manifestações culturais de Folia de Reis são um patrimônio importante para o nosso povo e simboliza a luta e resistência de um povo simples e humilde, né? Bom, agora eu quero convidar vocês a irem lá no Instagram e curtirem a página do Triângulo Cultural. Iniciamos então a nossa quinta palestra do dia. Agora será com o professor doutor Dimas dos Reis Ribeiro. Ele é mineiro de Alterosa, atualmente mora no estado do Maranhão, onde atua como professor do curso de História da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro. Ele é autor do livro Cemitérios Sem Mistérios, a Arte Tumular do Sul de Minas, de 1890 a 1925, região dos Lagos de Furnas. Aqui é o professor Dimas dos Reis Ribeiro, professor da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro, do Departamento de Ciências Humanas, curso de História. É um prazer poder estar comunicando e falando com os conterrâneos do sul de Minas e todos os demais que nos assistem nesse momento. Eu trabalho na universidade, tenho 2 grupos de pesquisa, né? Um deles está voltado para a arte cemiterial. Atualmente eu estudo arte cemiterial e patrimônio histórico aqui na Baixada Maranhense, que é uma região também conhecida por Maranhão Ocidental ou por Pantanal Maranhense, uma região de campos, de alagados, onde os cemitérios e a arte cemiterial, o patrimônio histórico, ele não é visto com tanta importância como é visto no Sudeste, como é visto na nossa região aí do sul de Minas e até, principalmente, nas cidades históricas de Minas Gerais. Exceto a cidade de Alcântara, que é uma cidade histórica aqui do Maranhão, na verdade é como se fosse a pátria do Maranhão, né? Uma cidade que tem todo o seu patrimônio histórico preservado desde o século XVII. Inclusive, nós temos um laboratório lá que trabalha essas questões, né? E onde os sepultamentos, inclusive do século XVIII, ainda estão todos preservados através da igreja chamada Igreja da Sé, né? Mas a temática nossa é que nós nos propusemos mais especificamente a arte cemiterial, né, a memória e o patrimônio histórico na região dos Lagos de Furnas, que é a minha região, a região onde eu nasci, é uma região que a gente tem um carinho muito especial e onde eu passei a maior parte da minha vida. Na verdade, ainda tenho aí a minha mãe, a minha irmã, que ainda continuam morando em Alterosa, mais especificamente em Cavacos. Mas eu trabalhei pesquisando essa região, foram 5 anos de pesquisa, né, pesquisando os 35 municípios lindeiros, o entorno do Lago de Furnas. O meu primeiro encontro com a temática foi no cemitério municipal de Alfenas, quando eu estava, naquela ocasião, fazendo uma disciplina do mestrado em História, Universidade Estadual Paulista Campos de Franca, quando eu fazia a disciplina História da Morte e suas representações. E aí a professora sugeriu que fosse realizado um paper, mas que cada um fizesse uma pesquisa relacionada à região em que vivia. Naquele momento, no curso, existiam acadêmicos, né, mestrandos de várias regiões do Brasil. E aí, como eu era professor do Colégio Atenas, né, da Unifenas, e aí eu ficava a maior parte do tempo em Alfenas, eu falei, bom, eu vou visitar primeiro o cemitério de Alfenas.
E eu comecei a visitar o cemitério de Alfenas e comecei a deparar com todas aquelas imagens, com aquelas iconografias, né, que foram destacadas nas aulas da professora Maria Elísia Borges. Eu falei, nossa, isso aqui é tudo que eu precisava, de memória, de patrimônio histórico, de arte, né? Talvez a população de Alfenas não saiba e não reconheça que ela tem um museu a céu aberto, né? O cemitério municipal de Alfenas, a parte mais antiga, ela é um verdadeiro museu. Ali você tem túmulos de mármore de Carrara do século XIX, de valores, inclusive, extraordinários, né? Uma grande riqueza iconográfica, uma grande riqueza artística, um verdadeiro patrimônio, né, dos alfenenses, das famílias de Alfenas. E, na época, então, eu encontrei tudo que eu precisava para fazer o paper, com base nas orientações e nas aulas que nós estávamos tendo com a professora Maria Elísia Borges, que, inclusive, é professora até hoje, atualmente na Universidade Federal de Goiás, continua trabalhando com essa temática, inclusive, é a fundadora da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Hoje nós já somos mais de 80 historiadores atuando nessa área. Naquela época era só Maria Elísia, depois eu comecei a atuar nessa área até por influência da professora Maria Elísia Borges e acabei me apaixonando pela temática. Realizei um paper, né, focando apenas no cemitério municipal de Alfenas. O trabalho foi extremamente elogiado, acabamos obtendo nota máxima, com vários elogios, vários louvores. A professora Maria Elísia Borges, sem conhecer o cemitério municipal de Alfenas, foi apaixonado por ele, e a partir dali eu me senti motivado a mudar a minha temática do projeto de pesquisa e fui trabalhar aí não mais só na perspectiva do cemitério municipal de Alfenas, mas acabei ampliando o meu estudo para os 35 municípios da região dos Lagos de Furnas para detectar exatamente o que havia de patrimônio histórico, o que havia de arte, o que havia de memória na região dos Lagos de Furnas. E olha, foi a melhor escolha que eu fiz para a minha vida acadêmica, para a minha vida de pesquisador, para a minha vida de historiador, porque isso acabou fazendo que, ao longo da trajetória acadêmica, a gente pudesse colher muitos frutos, né? Então, esse trabalho depois virou a minha dissertação de mestrado, e essa dissertação de mestrado virou o livro Cemitérios Sem Mistérios, né? Que é a arte tubular na região dos Lagos de Furnas, no período de 1890 a 1925. Né? Por que eu acabei fazendo esse recorte? Principalmente porque é o período de maior riqueza patrimonial, né, e da arte cemiterial no cemitério da região dos Lagos de Furnas. 1890, 1925 é o auge dos túmulos em mármore de Carrara. Não só dos túmulos, né, mas também das iconografias, ou seja, das imagens. Né? Quando a gente fala das iconografias, é escrita através das imagens. As imagens falam por si só. E você visitando o cemitério municipal de Alfenas, mais especificamente, né, você começa a olhar aquelas iconografias, aquelas imagens, madonas, né? E aí você vai perceber as planteadoras, e você percebe a sensibilidade, você percebe o sentimento, né, nos olhares expressos através da arte, da criação artística, e que aí faz você rememorar a história daquelas famílias, né? Muitos desses túmulos estão ligados a famílias tradicionais de Alfenas, né? Lógico que muitos deles, talvez em função das famílias terem ido embora, ou pelo fato das pessoas não darem muito valor à arte cemiterial e ao patrimônio histórico cemiterial, muitas, às vezes, estão ainda em estágio precário, mal cuidados, mas é porque ainda não existe a formação desta consciência, da importância de um cemitério na cultura de uma cidade. Né? O cemitério ele é o resumo da sociedade.
O cemitério, ele reproduz em miniatura a vida da cidade. E eu sempre faço um paralelo com os cemitérios que eu visito aqui nessa região, onde as cidades são muito mal organizadas, as ruas sem planejamento, casas sobrepostas, né? E você vai no cemitério, você vê a mesma fotografia, você vê a mesma geografia no cemitério. Enquanto você vai numa cidade onde as cidades têm avenidas, as cidades têm os seus bairros bem delimitados, né? Tem os túmulos que obedecem um certo distanciamento de 1.000 metros um do outro, você vê isso também sendo reproduzido no cemitério. Então, na realidade, o cemitério acaba sendo o quê? A cidade dos vivos em miniatura na cidade dos mortos. Porque as famílias levam da sua cultura e levam das suas crenças, das suas devoções, elas vão reproduzir isso lá na cidade dos mortos. Né? Então, toda cidade, na verdade, não é só Alfenas, né? Mesmo porque nós temos cemitérios mais antigos na região, porque Alfenas teve vários cemitérios, o primeiro local de sepultamentos foi dentro da igreja matriz, São José e Dores, depois nós tivemos um cemitério na região onde é o tiro de guerra, né? E até a gente chegar no cemitério atual, que é um cemitério da segunda metade do século XIX. Mas o cemitério mais antigo da região que existia no momento da minha pesquisa era o cemitério de Nepomuceno. Né? Inclusive, o cemitério de Nepomuceno é o que tinha a iconografia mais antiga, 1863. Só que, da noite para o dia, né, o cemitério municipal de Nepomuceno escureceu e não amanheceu. Né? Alguém na calada da noite foi lá com máquinas, com tratores, com caminhões e arruinaram, quebraram todo o cemitério, limparam todo o terreno. Né? E, para mim, foi um verdadeiro crime contra o patrimônio histórico, porque a riqueza que tinha no cemitério de Nepomuceno, no momento que eu estava fazendo a pesquisa, uma grande quantidade de anjos e mármore de Carrara, né? Pranteadoras em mármore de Carrara, inscrições e placas de bronze, inclusive, em muitos túmulos, e muitas campas feitas também em mármore de Carrara. E foi uma coisa assim, era uma coisa extraordinária. Inclusive, as únicas fotos que tem no meu livro são fotos que eu tirei, que quando foi para a gente fazer o livro, a editora solicitou que fossem fotos profissionais, né? Nós tivemos que contratar eu contratei na época um fotógrafo da Universidade de Taubaté, para que ele pudesse refazer as fotos, e quando nós chegamos em Nepomuceno, cadê o cemitério? No lugar do cemitério estava uma praça, né? Tanto é que, se vocês observarem todas as fotos do livro, né? Quem tem acesso ao livro, você percebe que dos outros cemitérios são fotos profissionais, são fotos que têm uma certa nitidez. Quando você percebe, por exemplo, as fotos que tem no livro do cemitério de Nepomuceno, são as fotos que eu fiz com a minha câmera, na época era uma câmera até que razoável, da Yashica, né? Mas que tinha uma baixa qualidade. E você vai ver, por exemplo, as fotos dos outros cemitérios, principalmente do cemitério de Varginha, cemitério de Três Pontos, você vê a nitidez e a perfeição, quase que as imagens falam por si só, né? Dada a riqueza de detalhes que havia nessas imagens. Então, isso faz a gente pensar, né? Quando você destrói um espaço de memória, né? Você praticamente está rasgando parte da história de um povo, da história de uma cidade. Né? O patrimônio histórico, ele é a lembrança e a recordação dos nossos antepassados. Através daquilo que eles deixaram, nós podemos detectar, né, como eu já afirmei aqui anteriormente, as suas crenças, as suas devoções, o seu gosto artístico,
a sua história de vida, o seu poder econômico, tudo isso está dentro dos cemitérios. Quando a gente faz dentro do cemitério, acompanhando os momentos econômicos, você também percebe. Você vai perceber que nos cemitérios dessa região, dos Lagos de Furnas, naquele período áureo da economia cafeeira, os túmulos eram monumentais, os túmulos eram de porte médio. Se você observar, por exemplo, a foto que está, por exemplo, na capa do livro Cemitério Sem Mistérios, é de um túmulo do cemitério municipal de Varginha, né? Um túmulo monumental, um túmulo que tem uma riqueza de detalhes extraordinária, né? Que representa também um momento econômico de prosperidade que a nossa região está vivendo com o café, embora o café continue sendo até hoje o principal produto da nossa região, né? Então, o cemitério, a arte cemiterial, nos diz muita coisa da nossa história, né? Da nossa cultura. O cemitério é o nosso patrimônio. Às vezes, quando as pessoas falam em patrimônio histórico, as pessoas pensam lá nas cidades históricas, né? Mas porque não vou querer culpar as pessoas também, porque muitas vezes as pessoas não conhecem ou não reconhecem, porque ainda não lhes foi dada a oportunidade de conhecer, ainda não lhes foi ensinada, né? E às vezes tem pessoas que, por falta de informações, ou até por maldade, depredam os cemitérios, saqueiam os cemitérios. Ele está levando histórias, ele está levando sentimentos de famílias, né? Sendo que um cemitério preservado é a garantia da permanência da memória, da cultura, da arte, de tudo que o cemitério pode nos encerrar, né? Você percebe, por exemplo, quando você vai em outros países, no México, na Espanha, na França, na Argentina, tanto que os cemitérios são preservados, né? Os cemitérios, você vai, por exemplo, La Rigoleta, na Argentina, em Buenos Aires, é praticamente um dos cartões postais de Buenos Aires. Você vai no Père Lachaise, em Paris, é um dos cartões postais de Paris. Então, há uma preocupação muito grande, porque as pessoas valorizam o patrimônio, as pessoas valorizam a arte, as pessoas valorizam a história, né? E para nós historiadores isso é muito caro, para nós historiadores isso é muito importante, né? Mas voltando a essa questão do patrimônio, as pessoas ficam pensando no patrimônio, né? Quando você fala em tombamento, as pessoas acham que vai derrubar, né? Você vai dinamitar o prédio. Não, tombamento, né? É muito pelo contrário, é você preservar as características, é você preservar os elementos da arte que estão ali, a pintura, né? Os aspectos originais daquilo, e preservar para que as futuras gerações possam conhecer um pouco do seu passado, conhecer um pouco da sua história, né? Eu me lembro quando nós começamos a fazer a política de patrimônio cultural em Alterosa, que nós fizemos ainda o tombamento, havia, inclusive, muitas críticas, as pessoas não sabiam o que era isso, né? Na verdade, as pessoas não sabiam o que era patrimônio histórico, né? E aí, quando você vai falar de patrimônio histórico material e patrimônio histórico imaterial, a confusão é ainda maior, né? Lógico que a gente trabalhou também um pouco com patrimônio histórico imaterial, né? E a nossa região ela é muito rica no patrimônio histórico imaterial, né? As congadas, a folia de reis, as festas das comunidades, né? Principalmente, né? Que são o que mais se destaca, né? Mas eu foquei, e o meu estudo é muito mais ligado ao patrimônio histórico material, né? Que é, por sua vez, ligado à história material, né? Que vai trabalhar exatamente com esses elementos da arte, que vai trabalhar com a arte cemiterial, que vai trabalhar com aquilo que a gente consegue detectar, né? Daquela realidade, né? E, mais uma vez, até para destacar, né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pelo cemitério de Alfenas, pelo cemitério de Três Pontas, de Lavras, que para mim são os que têm assim, que mais preservaram, né? Que mais mantiveram
as obras de artes, a maioria delas ainda estão intactas, espero que permaneçam, né, por muito tempo, e que haja uma conscientização cada vez maior das pessoas para passar a visitar o cemitério com outro olhar. Porque tem muitas pessoas que vão no cemitério só no dia de finados, né? E tanta gente no dia de finados que as pessoas às vezes nem observam os túmulos, não olham o que tem de arte. Por exemplo, o cemitério tem arquitetura, ele tem escultura, ele tem pintura, ele tem filosofia, ele tem poesia, né? Ele tem tudo. Então, o cemitério ele é um centro cultural, o cemitério é um museu a céu aberto, né? Dá para você estudar dentro do cemitério a sociologia, a língua portuguesa, a filosofia, a história, a matemática, a química, a física, a biologia. O cemitério é uma temática transdisciplinar, interdisciplinar. Todo mundo pode estudar o cemitério, cada um no seu viés do conhecimento, né? Às vezes as pessoas não param para pensar isso. Eu tenho hoje alunos trabalhando, por exemplo, só o que a gente chama aqui de epigrafia dentro dos cemitérios, né? Eu tenho alunos trabalhando a geografia dos cemitérios, né? Eu tenho aluno trabalhando a questão social dentro do cemitério. Eu tenho um grupo de orientandos, tem um grupo de orientadores, de pesquisadores que trabalham junto comigo, são meus bolsistas aqui na universidade, né? E nós procuramos sugar e detectar tudo que tem desse cemitério, mas sempre focando nesses elementos, né? Que é a questão do patrimônio histórico, da memória, da história, da arte, né? E olha que os cemitérios dessa região, né, se a gente fosse colocar numa escala em relação ao cemitério de Alfenas, de Lavras, de Três Pontas, Formiga, né, porque eu trabalhei com o cemitério de Machado. O cemitério de Machado também tem muita coisa importante, tem muita riqueza também no cemitério de Machado, né? Então, se for comparar os cemitérios daí, sabe, eu teria pesquisa para 100 anos para realizar dentro desses cemitérios. Daqui, eu tenho planos de trabalho para serem executados. O meu projeto é um projeto para ser executado durante 20 anos, aqui na Baixada Maranhense, né? Mas se fosse para trabalhar com a riqueza de informações, né, que os cemitérios da região dos Lagos de Furnas têm, a gente teria trabalho para muitos e muitos anos. Recentemente, fiquei muito feliz, porque duas meninas de Alfenas, da Universidade Federal de Alfenas, fizeram contato, né? Eu até passei boa parte do material que eu tinha para elas, e elas estão realizando um estudo, né, aí no Cemitério Municipal de Alfenas. Elas são alunas do curso de História da Unifal, né? E eu fiquei feliz de saber que tem pessoas hoje da região onde eu pesquisei, onde eu atuei, pessoas que estão fazendo uma nova visita, talvez uma nova leitura, e com certeza trazendo novas contribuições, porque o que eu pude naquele momento, né, trazer, que está no livro, foi uma pequeníssima parte, quase que significante, né? Mas nós temos um vasto campo de pesquisa, né? E olha, se a gente não entender o espaço da morte, dificilmente nós vamos entender e vamos valorizar os espaços da vida. Então, isso é muito importante para todos nós, para que a gente consiga, né, cada vez mais preservar a nossa história e preservar o nosso patrimônio cultural. Então, eu acho que é um pouco de algumas reflexões, né? É uma temática muito vasta que a gente poderia aqui permanecer por um longo período, né? Mas eu quero agradecê-los enormemente ao Wagner Fernandes, né, por essa oportunidade. Me coloco à disposição, inclusive, nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, para que a gente possa também, hoje, com as tecnologias, a gente consegue debater e discutir uma série de outras temáticas. Eu tenho participado de algumas outras lives também, né, discutindo outras temáticas.
me coloco à disposição, né, de vocês, me coloco à disposição também dos acadêmicos de Alfenas, né, dessa região, para que a gente possa debater mais esses assuntos, debater mais essas questões, que a gente possa, na realidade, mesmo que distantes, a gente possa o quê? Construir uma rede de conhecimento, uma rede de saber, que é o que nós podemos deixar de bom, né, da história para as futuras gerações. Então, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, agradecer a todos que nos ouvem, né, e deixar aí um caloroso abraço para todo o meu querido sul de Minas Gerais. 3, 2, 1. Agora quem vai falar conosco é o professor doutor Walter Lowand, que é professor adjunto da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, onde ministra disciplinas principalmente na área de História do Brasil e História da Historiografia. O tema dessa palestra é Estudos e Pesquisas sobre o Patrimônio Cultural de Alfenas. Bom, boa tarde. Eu sou o professor Walter, né? Sou professor do curso de História da Universidade Federal de Alfenas. E gostaria de, em primeiro lugar, de agradecer, né, o Wagner pelo convite e também pela oportunidade para falar um pouco das pesquisas que a gente tem desenvolvido na Unifal, especialmente no que diz respeito aos patrimônios aqui da cidade de Alfenas, né? A gente tem trabalhado um pouco nessa área também, dentre outras várias áreas e vários tipos de pesquisa, e é muito legal poder divulgar um pouco, né, esse trabalho que envolve vários pesquisadores, estudantes, e que tem sido realizado aqui na região de Alfenas, né, que dá uma grande satisfação. E boa parte desses trabalhos também a gente tem contado com o apoio do Wagner, né, da Triângulo Cultural, que tem ajudado aí os estudantes, oferecendo estágios e oferecendo condições também para que essas pesquisas possam ser realizadas. O Wagner me pediu para falar um pouco dessas pesquisas, né? Então, eu primeiro gostaria de falar um pouco dessa minha trajetória no campo do patrimônio, para que eu possa explicar, então, o tipo de pesquisa relacionada ao patrimônio que a gente tem feito aqui na cidade de Alfenas. Eu recentemente defendi o doutorado, né, um doutorado na Universidade de Campinas, na Unicamp, que foi agora recentemente publicado em livro, agora no meados de 2020. Esse livro se chama Do Americanismo ao Interamericanismo, uma história transnacional da constituição de mundos modernos no Brasil. Quem tiver interesse, é só procurar na internet, ele está no formato de e-book, então ele é gratuito, então é só baixar e ler, né? E nesse trabalho eu analisei a história das políticas de patrimônio no Brasil a partir de uma perspectiva que considera um processo mais abrangente de constituição disso que eu estou chamando de modernidade, né? Ou seja, um modo de vida ocidental, capitalista, colonialista, né? E aqui no caso do Brasil, as políticas de patrimônio, elas historicamente estão associadas a esse processo de modernização. Então, eu fiz um trabalho que a gente hoje pode inserir no que a gente chama de estudos críticos do patrimônio, né? E eu tentei mostrar como que isso se deu aqui no Brasil. O problema dessa concepção de patrimônio, que ainda é muito forte entre nós, é o seguinte, né? Ela se baseia numa concepção filosófica, antropológica, sociológica, histórica, que pensa o ser humano, né, como sendo algo dissociado do resto do mundo, né, cuja liberdade vai ser conquistada por meio do domínio da natureza, por meio da domesticação de outros seres, de outras pessoas, né, e é dessa progressiva civilização, né, desse progressivo processo civilizatório, que surgiria aquilo que a gente chama de cultura, né,
ou seja, o alvo das políticas de patrimônio, sobretudo quando a gente fala de patrimônio cultural. E, por outro lado, né, essa cultura seria tudo aquilo que se diferenciasse, que não fosse aquilo que a gente chama de natureza. Então, a gente tem dois tipos, né, de patrimônio que se constituem de maneiras apartadas ao longo do século XIX e do século XX, e que caracterizam, né, o que hoje a gente costuma chamar de patrimônio. Qual que é o problema, né, desse processo? Hoje, tanto no campo da filosofia, quanto da antropologia, quanto da história, há um consenso muito bem estabelecido de que esse processo, né, de domínio da natureza, de exploração de recursos naturais, é responsável por uma situação no presente que muitos têm entendido como sendo catastrófica, né? A gente está falando de aquecimento global, né, de mudanças climáticas, de extinção em massa das espécies existentes no planeta, de acidificação dos oceanos, né, e várias outras transformações que estão diretamente associadas com essa concepção de humanidade, né, que conforma isso que a gente está chamando de o nosso patrimônio cultural. Bom, então, eu tenho pensado de maneira bastante crítica, né? Meu doutorado ele se baseou nessa leitura, nessa releitura da história do patrimônio brasileiro, mas também pensando ele de forma conectada com outros patrimônios, né? E com outras práticas intelectuais fora do país. E as pesquisas que nós temos desenvolvido hoje na Unifal, elas estão mais preocupadas em buscar uma política de patrimônio alternativa, né, a esse processo, que aponte para outros futuros possíveis, que busque novas formas de aprender com o passado, né, de preservar, de se relacionar com essa materialidade do passado, também preocupados, então, com esse problema crítico que nós vivemos hoje, né? Inclusive, essa pandemia, né, a gente poderia estar hoje sentado aí conversando presencialmente em algum espaço, né, trocando ideias, não por esses dispositivos virtuais, mas a pandemia, né, que nos impede de fazer isso, ela também é diretamente associada a esse mesmo processo, ou seja, esse domínio, né, da natureza pelo ser humano e essa história que é contada como se esse fosse um processo heróico, como se esse fosse um processo civilizatório, mas que, na verdade, tem nos conduzido progressivamente à barbárie. Então, como que a gente busca outras narrativas possíveis, outros passados, né? Esse tem sido o esforço do nosso grupo de pesquisa, que se chama Heranças Cosmológicas e Devires Extramodernos, ou seja, a gente está buscando outras formas de pensar o tempo, de pensar as relações com o passado, né, para além dessa filosofia ocidental, capitalista, colonialista, ou seja, nós temos tentado aprender com formas ameríndias, africanas, né, inclusive presentes aqui no Brasil, presentes em Alfenas, né, eu vou chegar nesse ponto, a fim de tentar perceber outras possibilidades de relacionamento com o mundo, né, de construção de futuros. Eu não gosto muito dessa palavra, né, não acho ela muito apropriada, mas as pessoas entendem bem quando a gente fala isso, né, ou seja, buscar futuros mais sustentáveis, menos predatórios, né? Então a ideia de heranças cosmológicas ou de patrimônio cosmológico seria uma forma substituta à ideia de patrimônio cultural e natural que nos permitisse olhar, né, para esse passado de modo que a gente conseguisse construir futuros alternativos, futuros para além desse cenário catastrófico de destruição do planeta. Então, as pesquisas que a gente tem feito relacionadas aos patrimônios aqui em Alfenas, elas tentam captar essas possibilidades, né? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos desses projetos, né, que têm resultado, inclusive, em parcerias aí com o Triângulo Cultural, né, de inventariamento desse patrimônio local, mas também com essa perspectiva, digamos, inovadora, né, em termos de se pensar o patrimônio. Então, uma primeira pesquisa que a gente realizou foi uma pesquisa de iniciação científica, na qual eu fui orientador, né, da Camila Silva Bueno, que é uma estudante das ciências sociais, embora eu seja do curso de História, né, há essa possibilidade de a gente orientar estudantes de outros cursos. E o projeto que ela desenvolveu foi uma pesquisa a respeito
dos instrumentos musicais nas manifestações culturais de matriz afro-brasileira, né, ou de matriz africana. A gente focou no caso do maracatu, né, que é um grupo percussivo que desenvolve suas atividades como projeto de extensão na própria Unifal, mas que se relaciona com outros grupos aqui na cidade de Alfenas, né, e a gente tentou entender, então, a partir daí, o que a gente pode aprender com esse tipo de prática, né, o que essa tradição, o que esses saberes, né, que são passados por meio de uma tradição oral, por meio dessas práticas musicais, em que medida, né, isso pode nos ensinar a viver melhor no presente e pensar em futuros alternativos. E a gente percebeu, né, que as origens banto, né, do candomblé de Angola, que está muito presente no maracatu praticado pelo Maracatu Miriquitã, depois que ele foi apadrinhado pelo Maracatu Leão da Campina, de Recife, esse tipo de pensamento, de filosofia, ele percebe as relações entre humanidade e natureza de uma maneira distinta daquela que a sociedade ocidental, moderna, capitalista, a entende. Então, nós destacamos nessa pesquisa, né, e defendemos, então, esse tipo de manifestação cultural como sendo um desses patrimônios cosmológicos, né, presentes aqui na cidade de Alfenas, que tomando formas diferenciadas, tomando novas formas de vida aqui na cidade, e mostrando a importância, né, da gente observar esses aspectos específicos desse tipo de patrimônio. Então, essa foi uma primeira pesquisa, já nos rendeu uma publicação numa revista especializada, né, e agora, né, a gente tem pensado, orientado outras pesquisas também nesse sentido. Uma segunda pesquisa que está sendo desenvolvida ainda, né, já está bastante avançada, mas tem sido desenvolvida pela Jaine, que inclusive é estagiária, né, da Triângulo Cultural. Ela está relacionada com o processo de tombamento da Ponte das Amoras. Então, a gente viu isso como uma oportunidade de entender como que esse processo, né, que tem que obedecer uma legislação já pré-estabelecida, né, enfim, a gente tenta entender o que esse processo ele ativa em termos de valores, de experiências do tempo, de relações com o passado, e ao invés de perceber que a ponte tem um valor, né, ela deve ser tombada, geralmente os tombamentos eles visam isso, né, eles definem um tipo de valor específico, ou a sua originalidade, ou a sua relação com a história do país, alguma coisa desse tipo, e define esse tombamento por isso. O que a gente percebeu, na verdade, é que esse processo ele despertou uma série de valores, né, uma série de relações com o tempo que não é unidirecional, vamos dizer assim, né? Ou seja, se por um lado tem pessoas se interessam pelo passado que emana, né, dessa relação com a ponte, por conta do desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek, né, por conta do incremento das relações comerciais possibilitadas pela rede de transportes, embora esse seja um tema controverso também. Outras pessoas, né, digamos, gerações mais próximas à minha, né, o pessoal que nasceu na década de 80, tem uma relação muito particular com a ponte por conta dos momentos de lazer, né, de diversão, e por conta da paisagem também, que fica na nossa memória, né? Eu, por exemplo, passei boa parte da minha infância e adolescência aqui no sul de Minas. Eu sou nascido em Alfenas, mas morei boa parte da minha vida em Areado antes de partir, né, para Mariana para fazer minha graduação em História. E eu lembro com muito carinho, né, com muito saudosismo dessas paisagens, que para mim, à época, eram as paisagens mais lindas do mundo, né? Eu não imaginava que pudesse existir algo mais bonito do que as paisagens do Largo de Furnas. Então, isso tem um valor afetivo muito grande para essa geração. Outros, por exemplo, se lembram de outra forma da ponte. Por exemplo, tem um trabalho muito importante de um ex-professor aqui da Unifal, que é o Lobato, né, o Marcos Lobato Martins, que entrevistou pessoas que viveram, né, que estavam vivos na época da construção da ponte. E ali a gente achou uma coisa muito interessante, né, que é o seguinte: as pessoas se lembram, né, de maneira muito negativa da construção da represa, de maneira geral, né, e essa é uma memória que a ponte também possibilita ser ativada, né,
mas essas pessoas se lembram dessa construção como se fosse um atentado contra o rio, né? Então, inclusive, uma das pessoas menciona o seguinte, né? O rio, ele foi criado por Deus, ele tem personalidade, se tentar cercá-lo, ele vai ficar bravo, né? Vai sujar tudo, vai aparecer mosquito, ou seja, a Ponte das Amoras, né, ela permite um tipo de lembrança que pensa os rios e pensa a natureza de uma forma muito próxima àquela que é dos povos ameríndios brasileiros. Ou seja, pensar o rio como um ancestral, como uma personalidade, como uma pessoa que precisa ser respeitada, bem cuidada, né, porque a gente depende, é uma relação de parentesco, uma relação de mútuo cuidado, né? Então, isso é muito importante no momento em que a gente precisa reaprender a respeitar esses recursos naturais, né? Inclusive deixar de pensar neles como meramente recurso, mas como parceiros nessa nossa caminhada aqui no planeta, né? Ou seja, a gente está em relação de mútua dependência. E essas lembranças, né, elas mostram que é possível pensar a relação com esses espaços de uma maneira diferente. Então, eu acho que, né, o tombamento da Ponte das Amoras, essa é uma segunda fase de um projeto que a gente está desenvolvendo com a Jaine, ela pode reativar esse conjunto de memórias e de experiências, né, com relação ao passado, que nos permitem buscar novos caminhos de relação com esse nosso, com essa nossa região, com essa nossa paisagem, né? Então, tem sido um trabalho muito legal. A gente está pensando em desenvolver, né, essas primeiras pesquisas em que né, a gente entrevistou várias pessoas e pensar no mecanismo que permita que todas essas memórias elas possam ser efetivamente ativadas a partir desses processos de tombamento, ou seja, pensar em políticas patrimoniais a partir do momento em que esse bem é reconhecido publicamente como tendo um valor histórico, cultural, natural e por aí vai. Então, esse é um segundo projeto, né? Eu vou apresentar agora esses dois projetos e mais um terceiro que eu estou desenvolvendo por minha própria conta, mas aí não tem relação com o patrimônio daqui de Alfenas. É uma terceira pesquisa que eu desenvolvi quando eu viajei para São Gabriel da Cachoeira, no ano passado, para tentar entender o plano de gestão territorial e ambiental dos povos indígenas, né, do Rio Negro, especialmente dos povos Baniwa. E eu juntando, né, essas três pesquisas, eu tenho me esforçado em definir teoricamente como é possível, de fato, então pensar nesse patrimônio cosmológico, né, nesse patrimônio para além da cultura ou para além da natureza pura e simplesmente. E eu vou ter a oportunidade de apresentar isso num congresso que seria realizado em Londres, né, mas infelizmente por conta da pandemia de Covid também vai ser apresentado online, mas a gente vai ter a oportunidade então de falar um pouco aí do patrimônio de Alfenas, né, desses aspectos aí do patrimônio local e regional, para um público internacional. Então a gente vai ter a presença de pessoas da Inglaterra, da Noruega, né, a gente teria gente do Brasil também, mas está um pouco difícil por conta desse cenário de pandemia. Mas vai ser muito legal, acho que vai ser uma oportunidade bacana também de divulgar essas pesquisas. E eu gostaria de falar também de um outro projeto que a gente está desenvolvendo agora, esse mais recente, está no começo, mas que está envolvendo um grupo bem legal, né? A gente está com mais três estudantes do curso de História da Unifal, e desde o ano passado, né, a partir de um trabalho né, da disciplina, né, uma disciplina sobre história do Brasil no período republicano, na Primeira República, aliás, esse grupo de estudantes desenvolveu um trabalho para ser apresentado em forma de seminário, e a partir de então, né, houve um interesse muito grande em continuar esse trabalho, porque ele dizia respeito ao cemitério de Alfenas, né? Então, logo mais o Wagner disse, né, me disse que vai entrevistar também o professor Dimas, que é uma referência importante para esse nosso trabalho, né? Fiquei muito satisfeito em saber dessa notícia. Mas a ideia começou com um trabalho de graduação e a gente quis expandir isso para uma possibilidade de um trabalho de história pública. Então é importante também eu dizer aqui que lá na Unifal a gente lançou também esse ano um laboratório de história pública, que visa justamente promover, fomentar esse tipo de projeto historiográfico que envolva, né, atores também fora da academia. Então não é só projetos de pesquisa pensados dentro lá do curso de História,
mas que envolvam a comunidade, que envolvam outros interesses a respeito do passado, né, e que para a gente é algo muito rico, muito produtivo poder ter esse tipo de diálogo. Esse projeto ele surgiu dentro do Laboratório de História Pública, né? A ideia era pensar em como promover um conhecimento do passado a partir de uma pesquisa, mas também de uma divulgação da arte tumular presente no cemitério de Minas, né? A gente acabou, de Alfenas, a gente acabou descobrindo que os cemitérios aqui do sul de Minas são riquíssimos em termos de elementos, de evidências sobre esse passado, não só alfenense, mas regional e mesmo nacional, né? Então, a gente está fazendo uma pesquisa ampla. Agora, essas 3 estudantes também estão trabalhando na Triângulo Cultural, porque o nosso projeto, né, pensado junto com o Wagner, primeiro, né, fazer um amplo levantamento a respeito dos documentos, né, das evidências que a gente tem a respeito do passado do cemitério, para deixar bem claro o valor patrimonial desses espaços. Esperamos, né, que no futuro próximo a gente consiga defender o tombamento do cemitério, ainda que só a sua fachada, né, mas algo que seria já importante por conta dos critérios de pontuação no CMS Cultural e a possibilidade de desenvolvimento de novos projetos no futuro, né, e a partir daí promover ações envolvendo a comunidade alfenense, né, de conhecimento dessas experiências do tempo que o cemitério possibilita, né, conhecer um pouco melhor esse passado em termos de linguagens artísticas, de distribuição social do espaço, de modos de morrer, de modos de se relacionar com a morte. E o que mais interessa para a gente, né, o cemitério é um espaço riquíssimo para pensar a relação com o tempo. Então, o nosso projeto, ele, inclusive, recebeu o nome inicial de Entre o Efêmero e o Eterno, né? Porque, ao mesmo tempo que o cemitério nos chama atenção para a efemeridade do nosso tempo, né, para a escassez do nosso tempo individual, ele também evoca, né, a possibilidade de pensar em futuros alternativos à vida terrena, ou seja, pensar numa vida para além da morte, ou mesmo refletir sobre o que significa a existência humana. Então, a gente aposta que esse tipo de patrimônio, né, ele também possa ser importante dentro dessa nossa perspectiva, no sentido de nos permitir pensar as diversas formas de relacionamento de humanos, inclusive de não humanos, né? Vamos pensar aqui nos espíritos que habitam esse espaço, né, nos animais que também transitam por ali, compõem essas relações, né? Pensar, então, como esse bem, ele pode nos ajudar também a pensar em formas alternativas de existência no presente, de modo a nos possibilitar evitar ou construir um mundo menos catastrófico do que esse no qual a gente está vivendo hoje. Então, em síntese, né, esses são os projetos especificamente relacionados ao patrimônio que estão sendo desenvolvidos nesse momento agora por nós, né? Eu também gostaria de mencionar mais 2 projetos que não têm ligação direta com essas ações que a gente está desenvolvendo aqui na Triângulo, mas também são interessantes, né? Um deles é de uma outra estudante do curso de História, que é a Isabela. Eu esqueci de mencionar o nome, né, das estudantes que estão trabalhando nesse projeto do cemitério, né? Então, a Gabriela, a Carla e a Bianca, que são estudantes do 5º período de História. E esse outro que eu estou mencionando agora é um projeto da estudante que se chama Isabela e que tem pesquisado uma linguagem arquitetônica que foi muito importante aqui na cidade de Alfenas, que é o Art Deco, que está presente em prédios públicos, né? A gente consegue identificar isso lá na Saliba, né, nos prédios dos Correios, mas que foi uma linguagem arquitetônica que se difundiu também para as residências comuns. Então, a gente quer entender como que naquele momento, né, na primeira metade do século XX, o uso dessa linguagem arquitetônica, ela espelhava também um projeto histórico, né, um projeto de sociedade, ou seja, em que medida adotar o Art Deco como estilo arquitetônico
estava relacionado com o desejo de que Alfenas progredisse ou que fosse associada a uma cidade civilizada, né? Esse tipo de coisa que fica muito visível, muito patente nessa análise, nesse tipo de análise arquitetônica. E uma outra pesquisa ainda que está sendo orientada por mim, né, também lá dentro dos projetos do grupo de pesquisa, Heranças Cosmológicas e Deveres Extramodernos, é o projeto do Lucas, né, o Lucas Feres, que diante, né, desse nosso cenário, dessas lutas antirracistas e dessas derrubadas de estátua, né, a gente está fazendo um trabalho de interpretação do significado desses atos, né? Se tem parcelas da sociedade que veem com maus olhos esse tipo de ação, mas, por outro lado, os movimentos antirracistas, né, têm defendido que esses espaços também tornam presentes a memória da escravidão, a memória, né, da discriminação racial. Então, a gente quer entender de maneira mais cuidadosa o que está em jogo nesse tipo de relação com o patrimônio. Porque a gente também não pode pensar que patrimônio é só preservar, né? Quando a gente define que algo vai ser preservado, a gente também está definindo que outras coisas não devem ser preservadas. Ou seja, é um ato ao mesmo tempo de lembrança, de memória, mas também de esquecimento, né? Então a gente está trabalhando nessa tensão entre a memória e o esquecimento dentro dessas relações presentes, né, atualíssimas com o nosso patrimônio. Também já tivemos outras pesquisas desenvolvidas anteriormente. Aqui estou me lembrando no momento o trabalho do nosso ex-aluno Emerson, né, que estudou as políticas de patrimônio no Brasil durante a ditadura militar, trouxe alguns elementos muito importantes para pensar aquele período, né? E esse trabalho, né, esse grupo, como eu disse, ele tem essas pesquisas que eu oriento, mas não se restringe a elas. Eu propus esse grupo no final do ano passado, por conta dessas minhas inquietações, né, em relação ao patrimônio cultural, às suas limitações, e eu procurei a professora Elaine, que também tem essa mesma perspectiva, digamos, filosófica que a minha, né, e trabalha com a África, com o ensino de culturas, histórias africanas, né, como que isso pode ser pensado para os currículos do ensino básico. Então a gente acabou aí se juntando, ela também orienta uma série de projetos, né, e também no Laboratório de História Pública a gente tem uma série de projetos relacionados ao patrimônio, às culturas ameríndias e africanas. Então a gente está conseguindo fazer um trabalho bem consistente, né, bem sólido, e o que é mais importante, né, um trabalho que está muito preocupado em compreender e contribuir também para que esses patrimônios, essas memórias aqui de Alfenas sejam melhor compreendidas, sejam melhor valorizadas, né? E que também possam, quem sabe, oferecer soluções não só para o passado, mas também para o nosso futuro, né? Que seja, ou seja, a gente tenta pensar em como essas políticas de patrimônio podem nos ajudar a construir futuros melhores, né? A contribuir para uma vida melhor no futuro que no presente nos preocupa tanto. Eu acho que o patrimônio também tem essa função. Quando a gente fala de patrimônio, a gente não está falando só do passado, a gente está falando de políticas para o futuro, né? Quem trabalha com políticas públicas na área de patrimônio sabe da importância disso para o turismo, para a economia, né? Para a cultura, para a educação. E aqui a gente está pensando até além disso, né? A gente está pensando no patrimônio como sendo um aprendizado para a sobrevivência no cenário de possíveis catástrofes que a gente tem progressivamente, né, começado a enfrentar de maneira cada vez mais, digamos, preocupante. Então é isso, né? Essas são as pesquisas que nós estamos desenvolvendo aqui. Espero que possam se desdobrar em outras pesquisas, né? Tem sido muito importante o apoio aí da Triângulo Cultural para que nossos estudantes também possam, né, desenvolver, ter um tempo para isso, né, ter um apoio, um respaldo institucional e mais importante, né, para que possam se relacionar diretamente com os problemas da cidade de Alfenas, que eu acho que é o que mais nos preocupa aqui nesse momento, né, ou seja, fazer não um trabalho de pesquisa voltado só para a academia, mas que tenha significado também para a cidade, para a comunidade e cujo significado também possa transcender essa importância
meramente local a princípio. Então é isso, eu acho que eu consegui, né, falar um pouco resumidamente aí de tudo que a gente está desenvolvendo. Me coloco à disposição para conversar, né, quem quiser desenvolver ações nesse sentido, eu acho que deve procurar o nosso laboratório de História Pública, né, nesse momento eu sou coordenador desse laboratório também, e, né, ponho à disposição aí meu contato para a gente conversar e desenvolver projetos juntos, que eu acho que é isso que a gente precisa desenvolver aqui, né, aproveitar o curso de História e produzir esse tipo de saber sobre o passado com relevância para todo mundo, né. Então é isso, muito obrigado, né, e tchau.